Fala galera, tudo tranquilo? Primeiramente, boa segunda-feira para todo mundo que tá chegando aí. A gente já tá chegando, na verdade, na noite dessa segunda-feira e eu, Lucas Pedrosa, estou aqui para informar sobre Diego Costa, além também de Robert Rojas. A gente vai dar algumas informações aí que a gente já começou apurando no início desse dia e vai acabar finalizando aqui trazendo essas informações para vocês. Informações exclusivas, como a gente sempre busca trazer aqui no canal do Pedrosa. Então, se você não conhece o nosso canal ainda, se inscreva, ative as notificações e se você já conhece, deixe seu like. Se não conhece também, deixe seu like que é muito importante pro apoio do nosso canal. A gente tá na meta aí de bater 100 mil seguidores aí, 100 mil inscritos que a gente pode dizer aqui no YouTube e o seu like é sempre muito importante. Então vamos para Diego Costa. É o seguinte, galera, o Paulo Brax, que é o diretor de futebol do Vasco da Gama, vai fazer uma viagem a Madrid para poder conversar com o Diego Costa pessoalmente. O intuito é melhorar esse processo de convencimento. A gente sabe que o Vasco está numa situação muito complicada dentro do Campeonato Brasileiro. A informação que eu tenho é que o Diego Costa acompanhou a partida entre Vasco e Corinthians no último sábado. É um cara que procurou, inclusive, saber mais sobre moradias no Rio de Janeiro, informação que a gente trouxe também ontem na live. Procurou saber mais um pouco do Vasco da Gama. É um cara que é brasileiro, mas que fez boa parte da sua vida em Madrid, na Espanha, e também na Inglaterra com a camisa do Chelsea e depois com a camisa do Wolverhampton. Então, ele tem uma ligação muito forte com a Europa. Eu já falei sobre propostas aqui, que ele tem propostas da Inglaterra e também do mundo árabe. E no Brasil, a melhor proposta, disparadamente, é a do Vasco da Gama. Eu já falei aqui também sobre os valores. É na casa do milhão, tá? O Vasco, de fato, vai fazer essa oferta de forma presencial para o Diego Costa. Essa oferta foi feita, inclusive, entre quinta e sexta-feira da última semana. O Vasco colocou à disposição aí para conversar com o Diego Costa, entrou em contato com ele. Depois, pessoas ligadas ao Diego Costa, que cuidam da carreira do Diego Costa, também entraram em contato com o Vasco da Gama. E como o diretor Paulo Brax, ele acabou ficando ocupado com a viagem para São Paulo, onde o Vasco enfrentou o Corinthians, e no domingo também, a volta de viagem, e precisava acertar algumas últimas aí situações em relação principalmente ao Robert Rojas, o Vasco da Gama, na figura do diretor Paulo Brax, vai a Madrid entre terça e quarta-feira. Como eu disse para vocês, informação exclusiva que a gente trouxe na manhã dessa segunda-feira. E aí, cara, é aquilo que eu já falei. É muito complicado você contratar um jogador desse calibre estando na última colocação com apenas 9 pontos. É uma campanha vergonhosa que o Vasco da Gama vem fazendo. Muito também, é claro, a gente sabe, pela montagem desse elenco, pelo esse departamento de futebol que fez escolhas erradas e que está tentando agora consertar. Quando as pessoas me falam sobre o Diego Costa, eu falo o seguinte, cara, o Vasco é uma equipe que não faz gol em São Januário, que não fez gol dentro de sua própria casa, sua fortaleza, o local que o Vasco deveria ser mais forte, o Vasco não consegue nem fazer gol. E nas últimas duas partidas com o Ramon Dias já, a gente viu isso claramente, que é um time que criou mais, inclusive em números. O Vasco teve 23 finalizações contra o Corinthians, enquanto o Corinthians teve só 12, ou seja, praticamente o dobro de finalizações do Corinthians, mas só conseguiu acertar o gol 5 vezes, enquanto o Corinthians conseguiu acertar o gol 6 vezes. Isso aí se fala de qualidade, que o Corinthians tem de sobra e o Vasco não tem. E eu não tenho nada contra o Sebastião Ferreira, muito pelo contrário, acho que é um cara que tá voltando aí pro futebol sul-americano, que vai ter que se readaptar depois de um tempo na MLS, mas hoje o Vasco não tem um homem-gol, hoje o Vasco não tem um cara que decida partidas, e eu poderia citar vários aqui, mas vou citar logo o dono do Campeonato Brasileiro, que é o Tiquinho Soares, posso falar do Cano, que mais uma vez, se você assistir aos jogos do Fluminense, o time muitas vezes joga bem, mas quem finaliza as jogadas é o Cano. O Tiquinho decide pro Botafogo em momentos que o Botafogo precisa. Entre tantos outros atacantes que a gente pode citar aqui, que talvez não sejam os melhores, vou te falar outro ponto aqui, o Daverson, por exemplo, mas é um cara que entrega pontos pro seu time. E hoje o Vasco está precisando de jogadores que entreguem pontos, que façam gols, que consigam ser efetivos a ponto disso ter mudança na tabela. Como eu disse até na nossa live de pós-jogo ontem, o Vasco criou bastante, o Vasco teve várias melhoras dentro da partida, mas como é que eu vou fazer uma análise positiva de um trabalho se o time não consegue fazer gol? Não adianta aqui eu ficar enfeitando um monte de coisa se é um time que não consegue fazer gol. E isso passa diretamente pela qualidade dos seus atacantes. Contra o Atlético Paranaense foi a mesma coisa, com o Figueiredo perdendo as oportunidades. Contra o Corinthians, o Vasco também perdeu oportunidades porque falta qualidade.
O Yuri Alberto, por exemplo, do Corinthians, que é um cara que oscila bastante na temporada, tem qualidade. Em uma bola ele conseguiu fazer um belo gol. O Maicon, o Renato Augusto, o Roger Guedes, tudo isso vem norteando o Campeonato Brasileiro do Vasco nesse momento, porque falta qualidade. Então eu não posso, nesse cenário que a gente está falando aqui, pensar em rejeitar o Diego Costa. Então eu vi muita gente também criticando o Paulo Brax sobre essa viagem, mas como ele vai entre terça e quarta-feira, a janela já vai ter aí se encaminhado para o fechamento e as negociações que estão em andamento, entre outras que ele busca também, já vão estar praticamente finalizadas, seja para bem ou seja para mal. E o outro ponto também é que essa viagem à Europa, pelo que eu consegui também apurar, ela é prioritária pro Diego Costa, mas nada impede do Vasco da Gama também conversar com outros jogadores livres. Vale lembrar, o Diego Costa é um jogador livre desde que acabou o contrato dele com o Wolverhampton. Então o Vasco não precisa fechar essa contratação, e eu tô falando aqui de forma prática, o preto no branco, fechar essa contratação antes da janela fechar, porque pode inscrever jogadores livres até o dia 25 de agosto. E por que eu falei no preto e no branco na questão prática? Porque é óbvio que o Vasco precisa, de todas as formas, contratar o mais rápido possível. Mas nesse caso, falando da parte prática, o Vasco não precisa contratar o Diego Costa antes do fechamento da janela, porque jogadores livres podem ser inscritos até o dia 25 de agosto. Então eu acho que é um movimento que os grandes dirigentes do futebol brasileiro fazem quando tentam fechar com jogadores de calibre. O Flamengo faz muito isso, o Atlético Mineiro faz, o próprio Palmeiras faz em outra escala, do diretor de futebol ou de quem negocia ir até a pessoa, seja aqui na Europa, seja no Brasil. Eu acho assim, com a janela fechada, ele indo pra lá, é o que dá pra fazer. A gente sabe que o planejamento de futebol foi muito ruim, que a janela do Vasco, durante todo esse tempo que a gente conversou aqui também, foi uma janela complicada, o momento que o time piora, e aí a lentidão de todos os processos que acontecem dentro do Vasco, inclusive financeiros, de liberação de verba, ou de liberação para você fazer a contratação, atrapalha também, e é claro, a gente sabe que o trabalho do Paulo Brax vem sendo muito negativo para o clube, não à toa, se não fosse negativo, mais de 100 milhões de reais gastos, o Vasco não estaria na lanterna do Campeonato Brasileiro. Mas considero essa atitude de ir a Madrid uma atitude positiva. Eu acho que é assim mesmo, porque a questão do Diego Costa, é claro, financeira, a proposta do Vasco é a melhor. A proposta do Vasco é a mais vantajosa. Ele vai ganhar algo em torno do que ele ganhava no Wolverhampton, que é um time de Premier League. A questão do Diego Costa é processo de convencimento. O Vasco precisa fazer esse jogador querer vir para o Vasco da Gama, principalmente na situação que estamos hoje. Então, repito, eu acho que a viagem é válida e você também, eu espero, né, que o Paulo Brax também possa fazer outros contatos com jogadores livres nesse mapeamento de mercado para que uma viagem priorizando o Diego Costa, caso não aconteça, também não seja em vão. A outra situação é do Robert Rojas, que é o jogador do River Plate paraguaio. É um jogador que foi pedido pelo Ramon Dias. O Ramon Dias conhece muito bem ele, um pedido diretamente da comissão técnica. E o Vasco finalmente hoje conseguiu se acertar, não só com o Rojas, coisa que já estava acertada com o jogador desde a semana passada, mas também conseguiu se acertar em relação ao River Plate, um empréstimo com opção de compra. E qual é o problema agora, Pedrosa? Mais uma informação exclusiva que a gente trouxe também. O Vasco vem tentando acertar a parte burocrática, o pagamento de forma burocrática, que vem sendo complicado por conta dos câmbios na Argentina. São várias moedas na Argentina, são vários dólares na Argentina que a gente pode dizer. Tem dólar blue. Cara, é até engraçado, tem um dólar específico até para você pagar artistas que fazem shows. Eu esqueci o nome do dólar que é o específico para isso, mas tem um nome de um dólar que é justamente para isso, para você pagar artistas. Tem o dólar blue, que é o mais valorizado lá. Tem os outros dólares, porque a crise na Argentina faz com que essas cotações fiquem bastante diferentes. A AFA tem sido mais rigorosa também nessa questão das transferências. Então, eu vou lembrar aqui até o Capasso e o Orediano. O Vasco também enfrentou problemas. Eram jogadores que já estavam no Rio de Janeiro, treinando com o grupo há semanas, mas o Vasco não conseguia anunciar justamente por conta desses problemas, desses trâmites burocráticos de câmbio das moedas e da própria AFA. Então o Vasco agora tem 48 horas para poder regularizar essa situação junto ao River Plate. O River Plate também tem buscado, junto com a AFA, resolver essa situação, e o Vasco vem buscando também fazer
esse pagamento da melhor forma possível, para que não pague taxas também, além do próprio valor da transferência, e consiga os documentos do River Plate para regularizar o Robert Rojas, assim como conseguiu, depois de muita luta também, regularizar o Capasso e o Orediano. Inclusive, é uma situação difícil, tá? Não é fácil. O acerto com o jogador e com o clube já foram feitos, mas é uma situação que o Vasco tem que correr contra o tempo e em muito pouco tempo conseguir esses documentos para poder inscrever. Diferentemente, por exemplo, do Diego Costa, o Robert Rojas, como ele está empregado, o Vasco precisa inscrever esse jogador até o dia 2. Então, essas são as atualizações que a gente pode trazer aqui para vocês dessas duas contratações, no caso, possíveis contratações do Vasco da Gama, o Robert Rojas muito mais próximo do que o Diego Costa e o Paulo Brax buscando o processo de convencimento pessoalmente com o Diego Costa lá em Madrid. Aí você vai me perguntar, e aí, Pedrosa, parou por aí? Cadê o camisa 10? Poxa, e aí? Cara, eu sinceramente não posso falar nada pra vocês além do que eu sei. Eu não tenho nenhuma informação de negociação em andamento com o camisa 10. Sei que o Vasco fez uma proposta pelo Ezequiel Bulaúd, já falei isso aqui em outra oportunidade, jogador do Feyenoord, tem 22 anos, que não tá com espaço lá no time holandês, mas que a princípio não há nenhum tipo de acerto com esse atleta. E aí o Vasco, obviamente, não duvido nada, está mapeando outros nomes, já mapeou e está tentando as contratações, mas o que eu escuto o tempo inteiro é: a nossa situação na tabela é difícil, mas derrotas, e as derrotas espantam. As derrotas fazem com que os atletas fiquem com o pé atrás de aceitar uma possibilidade, sim, que a gente sabe, de cair para a Série B e ter essa mancha no currículo do próprio jogador. Então hoje o Vasco vem esbarrando nessas dificuldades. Friso aqui que esse dinheiro gasto pelo Diogo Costa, esse oferecimento desse salário, ele foi feito e ele foi possível muito pela venda do Pedro Raul e pela venda do Aguinaldo. Duas vendas concretizadas aí pelo Vasco da Gama, que deram não só um espaço na folha salarial do Vasco, mas também um poder de investimento com essa própria venda, e não porque a 777 liberou mais verba. E é isso que o Vasco tem tentado e vem buscando também outras situações. Já falei aqui sobre o Carrascal, é um jogador que o CSK naquele momento ali pediu 7,5 milhões de euros, 40 milhões de reais arredondando, e o Vasco não iria pagar isso, mas é uma situação que o Vasco ainda, principalmente com o Paulo Brax na Europa, talvez possa ter alguma viabilidade. Acho difícil, não vejo o Vasco gastando esse dinheiro todo, a não ser que consiga uma nova composição financeira, não consigo ver o Vasco contratando o Carrascal da vida, mas vamos esperar, porque o futebol a gente sabe que é muito dinâmico. E aí eu concordo plenamente com vocês, por exemplo, nas reivindicações do camisa 10. A gente tem hoje dentro do Vasco da Gama o Prachetes, que até fez uma boa partida contra o Corinthians, fora de ritmo ainda, errando coisa ali, errando coisa aqui, mas ele não é o jogador que todos esperam que vai resolver os problemas do Vasco. Acho que ele funciona dentro de um sistema e que, principalmente, eu acho que mais importante até do que o camisa 10, que não deixa de ser extremamente importante, mas o Vasco tem que contratar um homem-gol. Então, são essas situações aí que eu posso passar para vocês, atualizando. E se eu tiver mais informações, a gente traz aqui também. O Juan, claro, diariamente traz também aqui os vídeos, atualizando o Vasco da Gama. E por enquanto, é o que a gente pode falar sobre essas negociações, beleza? Canal Vascão Notícias. Inscreva-se nosso canal, ative o sininho para vocês não perder os novos vídeos, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos.